Paz do Senhor, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo bem? Tô aqui no meu carro. Final de expediente, final de trabalho, voltando para casa. E eu quero compartilhar com vocês aí uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Há dias eu já tô querendo compartilhar essa mensagem. Quero mandar um abraço aí pra Marisete. Tem culto hoje, viu, Marisete? Paz do Senhor. Deus abençoa. Vai no culto hoje, tá bom? Mas eu queria compartilhar com você que vai estar vendo esse vídeo aí um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Eu sei que você conhece, né? Mas quero compartilhar o que Deus passou para mim, né, nessa passagem que se encontra aí em Mateus capítulo de número 25. Paz do Senhor, Moisés. Deus abençoa, meu amigo. Mateus capítulo de número 25, né, a qual vai relatar a parábola das 10 virgens. Eu sei que você conhece esse texto de cor sorteado. Deixa eu tirar um negocinho daqui do cheirinho aqui do carro. Eu sei que você conhece esse texto de cor sorteado, mas eu gostaria que você prestasse um pouquinho atenção no que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando agora nesse vídeo. Então, a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo de número 25, o Senhor Jesus ele começa essa parábola dizendo assim: e o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eu sei que nesta passagem muitas pessoas frisam a questão das virgens loucas e das virgens prudentes, das virgens sábias. Mas o que me chama a atenção nesta parábola, e muitas pessoas deixam passar despercebido, é que Jesus, quando ele narra essa parábola, Jesus ele quer enfatizar aqui não é a questão das virgens que eram loucas e das virgens que eram prudentes. Jesus ele quer enfatizar aqui a questão do reino de Deus. E muitas pessoas que ministram, que pregam essa passagem, deixam esse detalhe passar despercebido. Ele começa a parábola dizendo assim: e o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Então, do que Jesus está falando? Jesus está falando do reino de Deus. E muitas pessoas que pregam essa passagem deixam passar esse detalhe despercebido. E o que me chama a atenção é que 2019 anos atrás, Jesus ele já estava pregando, enfatizando acerca do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que desde aqueles tempos até os dias de hoje, não é diferente, muitas pessoas iriam se preocupar mais com o reino aqui nessa terra do que com o reino de Deus. E essa é a verdade. E nos dias de hoje tem se dissimulado no meio do povo de Deus uma doutrina de prosperidade, que você tem que prosperar, que você tem que determinar o seu milagre. E aí às vezes a pessoa passa por luta, por provas, por vales e desertos da vida, né? E o servo de Deus de verdade, ele passa por tudo isso. E às vezes a pessoa não entende por que está passando por isso. Ei, querido, deixa eu dizer para você, quem é servo de Deus de verdade, ele vai passar por provas, ele vai passar por vales, ele vai passar pelo deserto, mas isso aí é só um caminho para ele chegar na Canaã, que é a sua promessa, que é o seu milagre. O servo de Deus de verdade, ele não morre no deserto, mas muitos morrem. A palavra do Senhor diz que o povo que saiu do Egito em direção à terra de Canaã,
eram quase 2 milhões de judeus. Porém, só 2 chegaram lá, que foram Josué e Caleb. Então, o grande lance, irmãos, nessa parábola das 10 virgens, o que Jesus quer enfatizar. E aí, Marcone, um abraço pro Marcone aí, tá assistindo o vídeo. Deus te abençoe, Marcone, some não. Encontrei com o Clebão esses dias aí ali no Coelho Diniz. Um abraço para você, saudade aí do pessoal. Mas então, irmãos, o que Jesus quer enfatizar nessa parábola das 10 virgens é o reino de Deus. É por isso que em Mateus 6:33 vai dizer, você conhece de cor e sorteado essa passagem: buscai em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus quer dizer? Primeiro é o reino de Deus, primeiro é a vontade de Deus. Paz do Senhor, pastor Jean, um abraço. Queridos, nós não devemos ficar preocupados com as coisas aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que se as aves do céu não semeiam, não plantam, e Deus cuida delas, os lírios do campo, né? Nem Salomão vestiu tão belo quanto os lírios do campo. Se Deus cuida das aves, cuida dos lírios, não cuidará de nós? Ah, pastor, então você está dizendo que eu não tenho que preocupar com as minhas contas, com a minha finança, com a minha família? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que primeiro é o reino de Deus, primeiro é a vontade de Deus para as nossas vidas. Leandro Kleber, um abraço, Leandro. Pai do Senhor, meu amigo. Tá aí assistindo o vídeo também, um abraço, tá sumido, some não. Primeiro é o reino de Deus, e é isso que Jesus estava pregando nesta parábola das 10 virgens. Agora, outra coisa que me chama a atenção nesta parábola também, vou dar uma paradinha aqui no carro. Paz do Senhor, Leandro. E aí, como é que tá as coisas? Deus abençoe. Outra coisa que me chama a atenção nessa parábola das 10 virgens, que Jesus vai dizer assim, que o reino do céu será semelhante a 10 virgens. E estas virgens representam quem? Representam a igreja, que é a noiva do Senhor, né? A noiva que irá se encontrar com o noivo. Para a igreja com 10 virgens que eram noivas. Primeiro, quando eu falo de virgens, o que me vem à cabeça é pureza. É por isso que Jesus compara a igreja com 10 virgens. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se nós não sermos como as crianças, porque uma criança é pura, nós não entraremos no reino de Deus. Irmãos, voltou aqui, deu uma pausa. Irmãos, vamos ser sinceros, né? O que tem de maldade no meio do povo de Deus, sinceridade, viu? Eu não quero nem entrar por esses méritos, eu não quero nem entrar por esses detalhes, mas o que tem de gente no meio do povo de Deus, um querendo puxar o tapete do outro, falam mentiras, mente descaradamente, entendeu? Para benefício próprio nossa, assim, sinceridade, eu nem quero entrar por esses méritos, porque é muita vergonha que tem acontecido no meio do povo de Deus. Mas aí Jesus ele fala que a igreja ela é semelhante a 10 virgens, e essas virgens eram noiva. Agora eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe. Uma noiva, quando ela vai casar, o que o noivo coloca na mão da noiva? Uma aliança. Então o que eu aprendo aqui? Que para entrar no reino de Deus também, tem que ser virgem, tem que ser puro, tem que estar em santidade, e tem que ter aliança, né? Tem que ter aliança. Quando por exemplo, Noé, ele sai da arca do Senhor, Deus faz uma aliança com Noé. O nosso Deus, ele é o Deus de aliança. É por isso que quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor,
lá na Santa Ceia vai dizer, né? Esta é a nova aliança no meu sangue. Então, temos que ter aliança. E a aliança fala de compromisso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Adianta dizer que tem aliança? Adianta falar que faz parte da nova aliança se eu não tiver compromisso? Aliança fala de compromisso. Adianta eu ser casado com a minha esposa, colocar uma aliança no dedo dela e não ter compromisso com ela, trair ela, arrumar outras mulheres para a rua fora? Não adianta. Então o que me chama mais atenção nessa passagem aí das 10 virgens, que Jesus compara a igreja com 10 virgens que eram noivas, e o que me chama a atenção é que é esse detalhe, que para ser noiva tem que ter aliança, e aliança fala de compromisso. Então não adianta nada, meu irmão, nós dizermos que somos a noiva de Cristo, que nós temos aliança e nós não termos compromisso. E uma grande verdade é que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Ah, pastor, prova para mim na Bíblia. Provo. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel vai pelejar contra os seus inimigos filisteus. E eles se esquecem de levar a arca do Senhor, a arca da aliança. E quando eles se esquecem de levar essa arca da aliança, diz a palavra do Senhor que morrem 4.000 homens de Israel. Aí eles lembraram da arca do Senhor e pediram que Ofni e Finéias, filhos do profeta Eli, buscassem a arca. Porém, Ofni e Finéias eram 2 sacerdotes relaxados, 2 sacerdotes que não tinham compromisso com o Senhor. O que acontece? Ofni e Finéias pegam a arca do Senhor, levam no campo de batalha, achando que iriam vencer a guerra, achando que iriam vencer a peleja. Mas sabe o que acontece? Morre 30.000 homens de Israel e morrem também Ofni e Finéias. Por quê? Porque Ofni e Finéias não tinham compromisso com Deus, e Deus também não teve compromisso com eles. Ou seja, não basta dizer que é noiva, não basta dizer que tem aliança, tem que ter compromisso. Amém? A paz do Senhor Jesus, que essa palavra possa ficar para a nossa meditação. Deus abençoe a todos, um forte abraço.